vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ferritina. Ferritina, para quem não sabe, representa o nosso estoque de ferro no sangue, certo? O ferro ele é extremamente importante para a produção da nossa hemoglobina, que é a nossa célula sanguínea. Ele é extremamente importante para a função da nossa tireoide, que é um órgão que faz produção de hormônios e que regula muito a questão da nossa disposição, de cabelo, de hipertrofia, que é uma queixa de muitas mulheres não conseguir ganhar massa muscular. E ferritinas baixas, assim como eu mostrei para vocês, que tinha uma ferritina de 8, uma ferritina de 25, fazem inclusive uma representação laboratorial de hipotireoidismo sem ter um hipotireoidismo franco. Por quê? Porque a tireoide ela tá tão sem substrato para a produção de hormônio que ela acaba evoluindo com um hipotireoidismo, um aumento do TSH. E quais são os sintomas, né? Além dessa hipotireoidismo, o que acontece? A gente vê muitas pacientes com as mesmas queixas, que são queixa de fadiga extrema, tontura quando faz atividade física, queda de cabelo, unhas sempre quebradiças, libido lá embaixo, dificuldade de ganhar massa muscular. Isso tudo pode vir simplesmente de uma baixa de ferritina. Ah, doutora, então basta eu tomar um ferro que vai resolver tudo. Infelizmente, não. Ferro via oral, que é a forma mais comum de ser reposto esse ferro, ele, além de ser muito pouco absorvido, então para pacientes que estão com uma deficiência de ferro tão importante, ele não vai ser suficiente. Além disso, eles tendem a piorar disbiose, que é algo muito comum também entre mulheres. Então, se você tá com esses sintomas, acredita que tem ferritina baixa, mesmo com hemoglobina normal, nenhuma dessas duas pacientes estava com a hemoglobina alterada. Então, assim, elas estão com deficiência de ferro muito grave, compatível, inclusive, com pacientes bariátricos que não tem mais aquela parte do estômago que costuma absorver ferro, vitamina B12. Porém, ainda assim, elas estão com uma deficiência muito grave de ferro. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Eu coloquei esses dois exames porque foram duas pacientes que eu atendi simplesmente em uma manhã. Mas todos os dias eu pego 4 ou 5 mulheres, às vezes mulheres que já nem menstruam mais, que também têm uma deficiência de ferro. Então, é muito importante que isso seja avaliado, porque não é simplesmente a deficiência de um mineral. Isso vai combinar com vários outros problemas durante toda a sua vida. E eu, por exemplo, às vezes tem paciente que tem hipotireoidismo diagnosticado e tal, e essa tireoide nunca regula e tá simplesmente aumentando a dose de hormônio e não tá fazendo ferro, e o ferro tá sempre lá embaixo. Então, queria gravar esse vídeo para vocês se atentarem a isso.